A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. O Economia Descomplicada de hoje com o Rodrigo Oliveira, repórter de atualidades e economia de O Tempo, que traz um assunto que é muito interessante, né, Rodrigo? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Flávio. Boa noite, ouvintes. Um assunto que é muito interessante para a gente pensar e refletir sobre os preconceitos que o mercado de trabalho traz, principalmente para a vida das mulheres. Para a gente contextualizar o que nós vamos falar aqui com o Rodrigo, a Raíssa Pedrosa, que é a autora dessa matéria, que é tema do Economia Descomplicada, vai conversar com a gente porque ela trouxe o seguinte dado. Neste ano, ser mãe ainda afeta a carreira profissional. 9 a cada 10 mulheres já foram questionadas se tinham filhos em entrevista de emprego. Raíssa Pedrosa. Que gracinha o seu bebê! Você tem rede de apoio para cuidar dele enquanto trabalha? Essa pergunta fofa parece demonstrar interesse, mas pode disfarçar um preconceito ainda presente na cultura organizacional das diversas empresas. Segundo a pesquisa Mães 2024, realizada pelo Marketplace Cato, quase 9 em cada 10 mulheres já foram questionadas se tinham filhos durante entrevistas de emprego. E pelo menos 75% das mães também foram indagadas sobre com quem os filhos ficariam durante o trabalho. Foi isso que aconteceu com a Ana, nome fictício para a nossa personagem, que tem um bebê de 9 meses. Durante uma entrevista de emprego, pediram inclusive para ver a foto do bebê. Pouco tempo depois, ela recebeu um e-mail informando que a empresa iria contratar outros candidatos que se encaixaram no perfil. Ana acredita que o fato de ser mãe recente influenciou no resultado. Ela era a única com filho bebê no processo seletivo. Tudo isso aconteceu após ela perder o emprego assim que retornou de licença maternidade. De acordo com a pesquisa da Cato, 23% das mães já foram desligadas após a licença. Na visão da neurocientista e especialista em recursos humanos Alessandra Gasparini, perguntar sobre filhos, especificamente, não contribui para o processo seletivo. Se a pergunta não leva ao objetivo final, para que fazê-la? Então, mais do que bom senso, de forma geral, esse questionamento sobre filhos eu considero irrelevante e até preconceituoso, pois ele não traz à tona as competências e habilidades de quem está se candidatando à vaga. Já a especialista Luciana Catoni, uma das fundadoras da consultoria Maternidade nas Empresas, analisou os números da Cato e, na visão dela, a pergunta parte da premissa de que a prioridade na vida daquela mulher são os filhos. E o viés da maternidade é aquela crença de que depois que a mulher é mãe, ela não vai mais se desafiar no trabalho, não vai mais se preocupar com o trabalho, vai querer pensar só na família, né? Esse é um viés muito presente na nossa sociedade. E é claro, existem mulheres que depois da maternidade vão querer parar de trabalhar, por exemplo, mas a gente não pode assumir isso como uma verdade absoluta para todas as mulheres. E, no fim das contas, essa pergunta faz sentido em algum contexto? A resposta para esse questionamento e a discussão completa sobre esse tema está no nosso portal, otempo.com.br. Para a FM O Tempo, Raíssa Pedrosa. Muito bem, tá aí a reportagem da Raíssa Pedrosa, que o Rodrigo Oliveira agora vai destrinchar, trazer outros dados aqui pra gente, né, Rodrigo? E, primeiro de tudo, a gente quis trazer a Raíssa para falar, porque a Raíssa é mãe, fez essa reportagem, né, conhece o mercado de trabalho, é uma mulher, está no seu lugar de fala neste assunto, e aqui a gente pode refletir sobre esses dados, né? A Raíssa não pôde participar conosco hoje da Economia Descomplicada, mas a gente tem que entender o seguinte, é preciso mudar essa realidade, né, Rodrigo? Porque afinal de contas, não dá para a mulher ser colocada em xeque profissionalmente por conta dessa questão, sendo que existem maneiras e maneiras de todo mundo se responsabilizar pela educação dos filhos. Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais legais que a matéria da Raíssa mostra é o seguinte. Essa pergunta que parece, né, inocente, parece que é só para conhecer melhor ali a entrevistada, ela na verdade tem um preconceito por trás. Porque o que acontece? Essa pergunta, né, se a mulher tem filho, se não tem, primeiro, ela nunca é usada para melhorar o ambiente de trabalho. Então, assim, se a mulher responder que tem filho, aquilo não vai fazer diferença, assim, então vamos colocar
né, alguma rede de apoio ali dentro da empresa. Não é para isso que serve essa pergunta. Essa pergunta serve muito mais para checar se aquela mulher tem disponibilidade de atender aquela empresa de uma forma que ela não seja interrompida ali pelaquela criança, né? Por isso que tem aí o preconceito dessa pergunta. Então, assim, a empresa ela não quer lidar com uma mulher que às vezes, né, acontece, assim, o filho passa mal. Sim. Ou acontece alguma coisa dela ter que buscar um filho mais cedo em algum lugar. Então, é mais para checar essa disponibilidade dessa mulher. E aí a Raíssa até, né, termina a matéria da rádio perguntando se essa pergunta ela tem se ela pode ter algum objetivo. E aí o que os especialistas, né, falaram com ela assim, durante a apuração dessa reportagem? Se o emprego ele tem algum viés muito específico para trabalhar com criança, talvez faça algum sentido como um fator a mais ali daquela pergunta. Então, por exemplo, se o cargo é para trabalhar com criança diretamente, numa lojinha de roupa infantil, num trabalho de recreação, talvez a mulher ter um filho, ter aptidão, né, para lidar com criança, talvez faça alguma diferença. Mas também não é o único, né, o único fator que pesa ali para aquela... Então, assim, tem situações que pode ser um plus, pode ser uma coisa a mais, mas não pode ser, né, um definitivo. Mas no geral é só preconceito mesmo, exatamente, né? Realmente para validar ali a presença da mulher no trabalho ou não, né? E traz uma questão que, tipo assim, pro homem nunca é perguntado isso, né? Assim, pra não falar nunca, assim, raramente um homem escuta essa pergunta. Eu, por exemplo, nunca fui perguntado. Pois é, eu também não, assim, tenho 34 anos, já poderia ter tido um filho, por exemplo, nunca fui me perguntado. Porque eu acho que já se pressupõe que se o homem tiver filhos, tem alguém ali pra cuidar deles, né? E pra mulher já é pressuposto que ela vai ser responsável pela educação deles. E às vezes não vai ter uma rede de apoio, né? Então, assim, traz esse preconceito. E acaba afastando as mulheres do mercado, né? Com certeza. Por exemplo, a gente tem um outro dado aqui de que 23% das mulheres entrevistadas foram desligadas depois da licença maternidade. Terrível. Que é preocupante, né? Assim, a mulher volta pro trabalho e às vezes ela passou por uma entrevista, né? Só que o fato dela ser mãe afasta ela do emprego depois, assim, que ela foi mãe. Sim. E no momento que ela tá vulnerável financeiramente, né? Precisando daquela renda. E aí corta do nada. Exatamente. E é muito terrível isso, né? É um fato que a gente precisa se informar mais, falar mais desse tema, para que as mulheres não sejam penalizadas mais ainda, né, também no mercado do trabalho. Rodrigo, obrigado, viu, pela participação. E lembrando que a matéria da Raíssa tá lá no nosso portal, completinho, no nosso portal, tá muito interessante.